Capítulo 13. Como ajudar o marido não salvo a encontrar Cristo. Todas se preocupam com o marido que não conhece a Jesus Cristo como Salvador ou que é cristão, mas não está vivendo como tal. Creio firmemente que o terceiro capítulo de 1 Pedro nos mostra claramente como Deus quer que as mulheres se comportem a fim de ajudarem o marido em vez de servir de obstáculo. Nenhuma de nós é chamada a sofrer como Cristo sofreu, mas, através de nosso sofrimento, de alguma forma, Deus irá alcançar a própria pessoa que está provocando nossa amargura se tivermos a atitude certa e um relacionamento positivo com Jesus Cristo. Quais são algumas das coisas que nós, esposas, podemos fazer? Primeiro, podemos orar pedindo um espírito manso e tranquilo. Obteremos esse traço de personalidade se crermos que Deus tem o controle absoluto de nossa vida. Quando esquecemos isso, o espírito manso nos deixa e imediatamente nos encontramos girando no mesmo círculo vicioso de antes. Segundo, podemos ser humildes diante de Deus. A humildade diante de Deus pode ser algo bastante difícil para algumas de nós. Deus usou 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 para tratar comigo em relação a meu marido. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Deus quer a nossa humildade. Ele quer que digamos: meu marido é o chefe da família e vou manter a boca fechada, permitindo que Deus opere. Isso exige humildade. Terceiro, Deus quer que perdoemos. O amor não guarda ressentimentos. Devemos perdoar imediatamente. Você se lembra de quando Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar a meu irmão? 7 vezes? Estou certa de que Pedro pensava estar sendo liberal. Senhor, estou disposto a perdoar meu irmão 7 vezes. E posso perfeitamente imaginar o seu rosto quando Cristo lhe disse: não, Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você já perdoou o seu marido 490 vezes pela mesma ofensa? O amor não guarda ressentimentos. O perdão está relacionado com o ato de levar ofertas ao altar. Em Mateus capítulo 5, Deus diz que se você começar a fazer alguma coisa para Ele, entre parênteses, ao trazeres ao altar a tua oferta, versículo 23, fecha parênteses, e lembrar-se de que tem algo contra alguém, ou alguém tem algo contra você, precisa primeiro procurar essa pessoa, pedir perdão e depois voltar e levar sua oferta ao altar. Deus me mostrou um outro aspecto do perdão em Romanos capítulo 12, versículos 17 ao 21. Depois de Ele me ter posto diante dos olhos 6 ou 7 vezes os mesmos versículos, comecei a pensar que Ele estava querendo dizer-me alguma coisa através deles. Quando, porém, tive uma ideia do que queria me dizer, exclamei: Senhor, acho que está brincando. Não quer dizer realmente isso. Mas sabe, Ele queria dizer exatamente aquilo. Vamos, pense em seu marido como um inimigo. Um inimigo, Senhor? Pensei eu. Sim, Shirley, um inimigo. E depois passe a tratá-lo da maneira como a Bíblia diz que deve tratar um inimigo. Já pensou? Como Deus nos ensina a tratar o inimigo?
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Romanos, capítulo 12, versículo 20. Começamos então a jantar à luz de velas. Em vez de esperar que seu marido prepare sua própria comida, tenha pronta para ele alguma coisa gostosa quando chegar do serviço. Deixe os chinelos à sua espera. Seja tão gentil com ele a ponto de surpreendê-lo. O que Deus diz que vai acontecer? Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Romanos, capítulo 12, versículo 20. Durante anos pensei que poderíamos prejudicar nossos inimigos mostrando-lhes bondade. Alguém contou-me então que no Oriente as mulheres cozinhavam com carvão e não deixavam que estes se apaguem. Quando o carvão se apaga, a situação fica séria e elas têm de pedir mais carvão aos vizinhos. Colocam o balde de carvão na cabeça e vão à casa do vizinho pedir mais. Quanto mais bondoso o vizinho, tanto mais carvão em brasa coloca no balde. Está entendendo agora? Podemos vencer o marido com bondade. Deus quer que façamos assim. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Vença o mal com o bem. Esta é uma prática que você pode empregar desde já. Subtítulo: Em que você aborrece mais seu marido? Quero que faça uma coisa quando seu marido chegar em casa hoje à noite. Quero que lhe diga: estive lendo este livro e aprendi como posso tornar-me uma boa esposa. Aprendi coisas que não sabia. Quero ser uma boa esposa para você. Gostaria que me ajudasse. De tudo que eu faço, o que mais aborrece você? É a coisa mais difícil que você poderia pedir a seu marido. Sabe por quê? Porque ele já tentou isso antes e você ficou zangada. Por isso, ele vai tentar fugir. Vai dizer: querida, não posso pensar em nada. Uma moça me falou: Shirley, sei que meu marido vai responder isso mesmo, porque nunca tivemos problemas em nosso casamento. 2 semanas mais tarde, ela me procurou chorando, porque o marido a deixara por outra mulher. Veja bem, o marido se acostuma tanto a esconder seus verdadeiros sentimentos porque deseja paz a qualquer preço, que uma atitude como essa é difícil para ele. Uma senhora contou que o seu marido lhe disse: querida, não posso fazer isso. Não posso. Não há nada mais a dizer. Ela então disse: bem, então você me escreve um bilhete? Foram necessárias 2 semanas, mas certa manhã, quando ele saiu, ela encontrou o bilhete debaixo do açucareiro. Se seu marido for sincero, apontando uma falha, vigie então seu inimigo, porque o seu primeiro pensamento vai ser: não é verdade, não sou assim. Não sei como você pode pensar que eu... Olhe, é você quem faz isso. Ouça, se você responder assim a seu marido, é porque você é assim. Enfrente a verdade. Não responda nada, apenas sorria e diga: obrigada. E se achar que foi difícil para ele apontar a falha, fale com franqueza: obrigada. Sei que foi difícil para você dizer isso. Vou ver agora o que posso fazer a respeito. Vou começar hoje mesmo a tratar do assunto.
Subtítulo: Seu marido será responsável perante Deus. Quero indicar-lhe alguns versículos que vão ajudá-la caso seu marido não seja salvo ou se ele é crente, porém não age como tal. Em Números, no capítulo 30, versículos 6 a 16, lhe ajudará a entender que seu marido é responsável pelo exercício da vontade de Deus em sua vida. Você tem horror de submeter sua vontade a um marido não salvo, mas Deus vai responsabilizá-lo pelo que acontecer em sua vida. Depois de ter se submetido, e ele não permitirá que nada lhe aconteça além daquilo que ele mesmo deseja. Há 6 coisas relativas ao marido não salvo que quero lhe contar. Em primeiro lugar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, é bem claro que devo agradecer a Deus pelo fato de meu marido ser quem é e o que é agora. Como é possível agradecer a Deus por um marido que não é crente? Simplesmente porque sabemos que Deus vai começar a operar se permitirmos que o faça, deixando de ser um obstáculo. Segundo, compreenda que você não pode salvar seu marido. Pregar, acusar e ignorar são atitudes que afastam o marido ainda mais de Jesus. Procure mudar sua atitude. Se não crê nisso, leia de novo 1 Pedro, capítulo 3. Terceiro, entre parênteses, isto irá chocá-la se não tiver lido antes este versículo, fecha parênteses. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, diz que seu marido é santificado pelo fato de você ser crente. O que significa a palavra santificado? Significa tornado santo ou separado. Esse seu marido ímpio foi separado por Deus por um motivo muito particular. É que você é crente. Leia o versículo e veja o que diz sobre seus filhos. Foi Deus quem disse e não eu. Quarto, lembre-se de que devemos nos submeter ao marido como ao Senhor, sem restrições. É isso que Efésios capítulo 5, versículo 22 afirma. Deixe de procurar o diabo em seu marido e comece a descobrir nele a imagem de Deus. Irá encontrar mais e mais semelhanças à medida que o Senhor começar a operar nele. Isto não significa que seu marido está salvo. Só há um meio de ser salvo, pela fé em Jesus Cristo. Mas, se você deixar de ser um empecilho, Deus poderá operar na vida de seu marido. Subtítulo: O marido é o cabeça do lar. Quinto, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, apresenta a ordem de Deus para a família. Essa ordem se aplica tanto às famílias em que o marido é crente, como aquelas em que ele é incrédulo. Cristo, seu marido, você, seus filhos. Enquanto estiver sob a proteção de seu marido, está em terreno sólido, pois estará sob a proteção de Cristo. Quando você começa a modificar a ordem estabelecida por Deus, surgem os problemas. Sexto, tome cuidado com a rebelião, a autopiedade e todas as coisas que a acompanham. Cuidado também com a manipulação. Todas nós sabemos que, como mulheres, podemos manipular o marido. Mas Deus não quer que façamos isso com ninguém. Não ceda à tentação de agir como Eva e manipular. Peça a Deus que lhe mostre o seu caminho, o melhor caminho. Aplicação pessoal. Aceite seu marido como ele é. Resolva que
que não vai ficar falando, pregando, exortando ou acusando seu marido? Decida que vai acabar com a autopiedade, a rebelião e a manipulação. Ore para que seu esposo receba Cristo como Salvador.